Eu não lembro da leitura em sala de aula. Eu tive o percurso, como a maioria das pessoas, da leitura como uma obrigação, ou algo que não fosse prazeroso. Mamãe, para que servem esses braços tão grandes? São para botar todos vocês no colo. E o projeto Pequenos Leitores veio para dizer assim pra gente, chega, não é isso. Veio para mudar a nossa concepção de leitura, a nossa concepção de ler para a criança ou apresentar o mundo da leitura para a criança. Quando ele jogou o seu sapato favorito para soltar a pipa. E o que aconteceu com tudo isso? Olha lá, ó. O projeto Pequenos Leitores, ele começou com a intenção da gente garantir que as crianças de 3 a 5 anos atendidas na educação infantil pudessem ingressar na cultura escrita por meio da leitura literária. A criança é versátil em tudo. Será que dentro da leitura ele não vai conseguir absorver outras formas de pensar, outros sentidos para as coisas que ele vê durante o dia a dia? Ela ficou muito triste. É, muito triste. Eu não conseguia dormir porque ela tinha um montão de coisas na cabeça. Em 2013 nós iniciamos, nós estamos agora na 2ª edição, e nesse período a gente atendeu 300 educadores e 7.000 crianças. O projeto ele é uma parceria de 3 entes, então tem a FTD, o braço de responsabilidade social, que entra como parceiro financiador, o SEDAC, que entra como parceiro técnico, que desenvolve todo o conteúdo da formação, e as secretarias municipais de educação, que dá todas as condições para que o projeto aconteça no município. Não se tinha uma mesma formação que atingisse o diretor, o coordenador e o professor. E esse é um diferencial do projeto. Ele pensa na escola como uma comunidade escolar. Não dá pra gente mudar uma realidade trabalhando somente com os professores. A gente precisava trabalhar em uma escala maior dentro da escola. O diretor precisa garantir um acervo, o coordenador precisa acompanhar, precisa ter as planilhas, precisa reunir seus professores, continuar discutindo literatura, e o professor precisa ler todo dia para as crianças. O projeto Pequenos Leitores, ele tem uma preocupação de trabalhar de forma sistêmica, para que, de fato, ele possa ajudar a Secretaria de Educação a repensar a proposta pedagógica, desde a secretaria, diretor, professor, coordenador e, logicamente, a comunidade. Para que aquilo possa um dia se tornar uma política pública ou fazer parte daquele município, é importante que todas essas instâncias elas estejam alinhadas no projeto e que comprem o projeto. Nosso trabalho se faz nas decisões didáticas que a gente toma. Então a gente veio trazer uma discussão que pudesse contribuir com essa formação leitora. Acho que uma grande contribuição foi distinguir o que é contar história e o que é ler história. Aonde fica o livro? Esse objeto precisa estar na mão das crianças, porque é um objeto de poder, é um objeto de acesso ao conhecimento. Então eu tive, sim, que voltar um pouquinho na minha prática e falar, poxa vida, primeiro eu tenho que criar o meu hábito de leitura. O que nosso trabalho, nossa experiência no SEDAC mostrava é que o professor precisaria saber navegar com um pouco mais de liberdade nesse percurso durante a leitura. E para isso ele precisava ter um pouco mais de experiência, ele como leitor literário, e de como mediar e de como se forma o leitor a partir dessa mediação. Quem que a gente está vendo aqui? É um homem segurando uma moça. Eu vi que este projeto tinha que primeiro mudar a nós enquanto educadores. Há uma complexidade justamente por esta bagagem que está enraizada na gente. O conto que eu vou ler hoje chama A Caçada. A loja de antiguidade tinha o cheiro de uma arca de sacristia com seus panos embolorados e livros carcomidos de traça. Com as pontas do dedo, o homem tocou numa pilha de quadros. Ai, se pudesse explicar toda essa familiaridade medonha. Tentou ainda agarrar-se na tapeçaria e rolou encolhido, as mãos apertando o coração. Quantos anos ninguém lia para mim? Foi de arrepiar, de voltar àquela coisa de criança, de alguém cuidar de você, de alguém tentar mostrar algo diferente para você. Todos esses cuidados do projeto é da gente pensar
da importância dele para os professores. Quando a Lurdinha faz com vocês a cadeia de texto, faz com os coordenadores, é para todo mundo, porque quem cuida de criança precisa ser cuidado. Porque senão a gente não tem elementos para a gente poder fazer análise, fazer intervenção, dar sugestões. Isso para mim foi um divisor de águas, porque até então você usava o livro como parte de uma aula, parte de um conteúdo. Hoje não, eu já consigo ver o livro já como um conteúdo em si. Esse aqui, ó. Muito legal. É esse? Você escondeu atrás desse, que você escondeu atrás desse, que você escondeu atrás da pedra. Sim, eu tô achando que esse é esse, que ficou pequeno pra mim. Eles continuam no lugar. É legal isso aqui. Olha o tio. Porque ele vai se esconder, ó. Como é que Fê não fala, né? Chegando ao parque, tirei a coleira de Leopoldina. Na mesma hora surgiu um vira-lata imundo. É uma formação que ela ultrapassa a barreira profissional. Ela fala com você enquanto pessoa, enquanto ser humano. Os ovos explosivos, o lobo e o guarda-roupa da vovó. A gente se colocou no lugar dos alunos, que a todo momento questionam, perguntam, imaginam coisas que nem tem na história. Eu amei esse livro! Eu lia já mostrando, eu não dava tempo para a criança pensar. Com a formação, você lê, então ele tem que estar atenado à sua fala. Eu vi que já mudou muito, 100%. Elas contam a história, depois elas mostram. Elas contam a história, depois elas mostram. Unificou um pouco mais a rede, porque são pessoas dentro de uma escola falando a mesma língua. Não é só, isso é só da coordenadora, isso é um projeto só do professor. Nós temos respaldo para poder conversar com eles sobre tudo que está acontecendo, né? Não é só uma conversa superficial. Da minha turma eu posso dizer que tem uns 10 que tem uma possibilidade de ter um livro em casa, o restante não. O que a gente encontra muitas vezes como oportunidade vai ser na escola. Eles precisam dessa experiência, porque se eu leio para eles uma história todos os dias, durante 210, 216 dias letivos, são 216 livros. Então, o acervo de palavras, o acervo de histórias, eles já vão associando. Todas as escolas receberam um número muito grande de exemplares de livros. Livros de poemas, livros de contos, livros de fábulas. Então a gente faz esse levantamento dos livros junto com o SEDAC, são pessoas especialistas que levantam quais são os títulos mais importantes para aquela escola, para aquela faixa etária, e a gente entrega todo o acervo que é da FTD e o que é de outras editoras a gente compra. Eu já trabalhei em outras escolas onde o livro ficava assim intocável, né? Onde não, a criança não pode pôr a mão no livro porque senão vai estragar. E a gente tem aprendido que não, que a gente tem que disponibilizar esse livro para as crianças, mesmo com 1 ano, 2 anos. Agora tem uma disposição que praticamente em qualquer lugar da escola ele consegue achar um livro. Esses espaços foram remanejados para que a leitura se desse com mais frequência. Nas reuniões da Lurdinha, do curso do Pequenos Leitores, a gente teve muito essa questão de criar momentos em que os pais também participem dessa leitura. Para mostrar que ele está inserido no meio, que ele tem ali condições de acessar um outro universo, que é o mundo dos livros. Antes de sair, ele tinha dito que as coisas iam mudar, né? Olha aqui o gato. Por que tem um monte de bicho na casa dele, aqui, será? Olha a mão, olha aqui a parte e olha aqui a parte. Quando a porta se abriu, a luz entrou e Gregório viu seu pai, sua mãe e um bebê. Por isso que tudo mudou. Aí a mãe vai começar a cuidar. Depois que a gente apresentou o projeto para os pais, até a maneira das mães conversarem com seus filhos em casa, a gente percebeu que deu uma mudada. Eles falam que os filhos são outros, que os filhos cobram, os filhos querem que eles leiam. Fizemos um percurso em relação a essa questão da leitura na escola e isso precisa se consolidar como uma política pública. A questão da leitura é inerente à escola. A formação de leitor é uma demanda da escola. Então, dentro desses 2 anos que é de formação, a gente faz uma discussão ao longo desse período
para que tanto as escolas quanto a rede cheguem com um documento em que elas consigam sistematizar e concretizar a intenção educativa com a leitura literária para as crianças. Porque mudando o diretor na escola, mudando a secretária de educação, ou mudando a equipe técnica, a leitura ela tem que permanecer. Não só por conta do projeto Pequenos Leitores, mas porque é direito da criança. Apesar de ainda ser hoje, seus pensamentos já estavam no amanhã. Um dos objetivos é fazer com que o investimento social cresça e o projeto Pequenos Leitores seja expandido para outros estados. Hoje eles são pequenos, eles têm 2, 3, 4 anos, mas amanhã eles estarão no ensino fundamental. Se a gente não formar eles agora enquanto pequenos, que geração é essa que a gente vai ter? Era uma vez um lago onde morava uma família de sapos. A criança leitora, ela vai ler entre linhas, ela vai sair daquela leitura superficial. Dentro do processo de alfabetização, ele vai ser um aluno diferenciado. Então eu almejo isso, que os nossos alunos, que as nossas crianças de Ferraz, elas continuem a ter esse desejo, que elas possam ser crianças que questionem mais. Eu quero que eles sintam aquele gostinho lá no final de quero mais. Certamente teria que recolocá-la no lugar antes que alguém perceba. É um papel muito importante da escola dar continuidade a isso. Nossa marca tem que ficar aqui de uma escola que forma leitores, uma escola que incentiva leitores.